Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para você. Estou aqui gravando novamente este vídeo. Fiz um agora há pouco, mas infelizmente ele ficou sem som. Mas estou aqui refazendo novamente para você, para que o Senhor venha te dar uma palavra de meditação. E a pedido do nosso irmão Petrônio, hoje quando terminou o culto da prosperidade, a qual eu ministrei a palavra do Senhor, hoje ele me cobrou este vídeo que eu estou fazendo aqui, postando aqui para vocês. E aqui está, irmão Petrônio, para a nossa meditação. Vou falar concernente à palavra a qual foi pregada hoje no culto da prosperidade. Então eu acredito que Deus vai falar com você que está em casa, como falou fortemente com cada um que esteve ali na nossa igreja pentecostal. Deus é a resposta, aqui na cidade de Garapu, na avenida Almirante Paulo Moreira, número 788. A igreja pentecostal Deus é a resposta, a igreja que ora por você. Amém? Eu vou deixar aqui para a nossa meditação no livro de Josué, capítulo 7, os versículos de número 6, 7, 8, o 9, o 11 e depois iremos ler o versículo 26 para a nossa meditação. Amém? Que diz assim: Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi, pois, Israel? Que direi, pois Israel virou as costas diante dos meus inimigos, dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarregarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto e lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. O 26. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acó, até o dia de hoje. Amém, meus irmãos? Vou deixar aqui para a nossa meditação rapidamente. Vou ser bem sucinto no que eu vou lhe dizer. O Senhor, quando determinava que os israelitas fossem para uma guerra, na grande maioria das vezes, o Senhor dizia o seguinte: que eles fossem guerrear, mas que eles não trouxessem nem ouro, nem prata, nem animais, nem servos, nem ninguém. Fossem exterminados todos eles. E na grande minoria, o Senhor permitia que algumas coisas viessem para dentro da casa do Senhor, para dentro do arraial. Porque em algumas cidades não haviam pecados de idolatria. Coisas não eram sacrificadas a outros deuses, mas nesta pequena cidade, a cidade de Ai, as pessoas eram idólatras, as pessoas adoravam outros deuses, e Deus deu a ordem para Josué, que ele não trouxesse nada daquela cidade. E o que é que acontece no decurso da história? Josué reúne alguns homens de confiança e manda eles à cidade de Ai, para espiar a terra, estudar o campo inimigo e dizer a quantidade de homens que poderiam subir para pleitear, para guerrear ali naquela cidade, porque a cidade de Ai estava entre a passagem do Jordão e impedindo de que os israelitas chegassem à terra de Canaã, a terra de descanso. E os israelitas já tinham passado pelo rio Jordão, mas na passagem do Jordão estava no meio a cidade de Ai, que impedia de eles chegarem na terra prometida. Então Deus deu a ordem que eles fossem à cidade de Ai, destruíssem tudo e passassem por ela até chegar à terra prometida. E Josué obedece o que Deus manda, porque Josué era um homem muito obediente. Foi o sucessor de Moisés. Deus assim o levantou como sucessor para guiar o povo pelo rio Jordão e adentrar para a terra de Canaã. Mas Josué, obedecendo ao Senhor, ele manda os seus espiãos espiarem a terra juntamente com alguns deles ali. E um desses homens que foi enviado meu foi Acã, da tribo de Judá. Então eles foram espiar a terra, mas no decorrer da caminhada, Acã teve a visão voltada para outras coisas. E como eu disse hoje à noite na nossa igreja, é um perigo, meus queridos, quando nós, no decorrer da nossa jornada, nos
detemos em olhar para coisas que não vão edificar a nossa vida, vão nos levar ao fracasso, vão nos levar à ruína espiritual. E o segredo para nós entrarmos na terra prometida é olhar para o alvo, que é Cristo. Porque o próprio apóstolo Paulo diz nas suas cartas: não olhe para a direita e nem olhe para a sua esquerda, mas olhe para Cristo, que é o autor e o consumador da fé. Então, no meio da minha caminhada, quando eu começo a colocar os meus olhos em coisas que não convêm, em coisas que vai impedir a minha caminhada, com certeza eu vou ficar na beira do caminho e eu vou ficar me perguntando: o que foi que aconteceu? Eu estava indo tão bem e de repente eu parei. Muitas das vezes a nossa visão ela é roubada por aquilo que aparentemente é bom, mas no final vai nos trazer grandes transtornos e grandes decepções. E foi o que aconteceu neste momento que Israel estava passando, aleluia, por este momento decisivo para entrar na terra prometida. Eles subiram a terra de Ai, espiaram a terra, mas Acã colocou os olhos em algo daquilo que Deus não estava se agradando, que Deus disse que não era para pegar. Acã pegou uma capa babilônica, algumas pratarias, pegou algumas barras de prata, algumas barras de ouro e, dentre outras coisas, colocou dentro de uma sacola, no populacho, e levou para dentro da sua casa sem ninguém saber. Ninguém viu, mas Deus ele viu. E eu e você sabe que de nada é válido fazer coisas que Deus assim veja, porque de Deus ninguém se oculta. Eu posso me ocultar de alguém, eu posso me ocultar de todos na sociedade, mas Deus é o Deus que me vê. É o Deus que está no secreto, é o Deus que me vê por completo. E Acã pegou aqueles utensílios e foi embora. E Josué estava crendo que iria vencer a guerra. Josué estava crendo que ia passar pela cidade de Ai e ia adentrar na terra prometida. Mas aconteceu algo inusitado, algo mudou. O curso da história mudou. Por quê? Porque alguém desobedeceu à vontade de Deus. Meus queridos irmãos, muitas das vezes a nossa vitória, para ser completa, não depende só de mim, não depende só de você, mas de alguém que está do nosso lado. Depende de uma família, depende de um lar, depende de uma estrutura para ter sucesso, para ser vitorioso. E neste momento aqui, Josué necessitava que todos estivessem na mesma concordância, na mesma sintonia de obediência a Deus. Mas um só pecou, um só mentiu, um só transgrediu e houve uma consequência catastrófica, uma consequência terrível. Mas Josué não sabia do que tinha acontecido, mas Deus ele viu. E Deus permitiu um fracasso, Deus permitiu uma derrota, Deus permitiu até mesmo uma vergonha, para que a mentira fosse revelada. Eu acredito que você está entendendo, aleluia, o que Deus está falando aqui. Meus queridos irmãos, muitas das vezes, Deus permite o fracasso, Deus permite a derrota, Deus permite a ruína, Deus permite até o escândalo, a vergonha. Sabe para quê? Para que a verdade seja revelada. Para que a mentira seja descoberta, porque de nada se esconde diante de Deus, e Deus permite muitas das vezes coisas que aos nossos olhos é ruim para nós. Coisas que nós mesmos nos interrogamos: Deus, por quê? Deus, por quê? Eu estava indo tão bem, Deus, eu estava certo que iria acontecer algo de bom, mas de repente desandou tudo voltou a estaca zero. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus quer te revelar diferente. Deus ele quer te mostrar o porquê que você fracassou. Não é porque o problema está em você, não é que você esteja em pecado de Deus, mas alguém que está do teu lado, aleluia, alguém que mora dentro da tua casa, alguém no teu setor de trabalho, na tua frente é uma coisa, mas Deus sabe quem é esta pessoa, Deus conhece o coração, conhece a alma, a mente, e é por isso que Deus permite certas situações na nossa vida, até mesmo de fracasso, de vergonha, de perdas, para que nós venhamos ver aonde está a verdade e o porquê que aquilo aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus não compactua com a mentira. Deus não compactua com o erro, não, amados. E é por isso que muitas das vezes Ele permite que a gente fracasse, que a gente caia, para a gente realmente ver aonde está a verdade. E foi isso, aleluia, irmãos, eu sinto a presença do Senhor aqui. E foi isso que Deus permitiu que acontecesse com Josué.
Josué estava certo que iria ganhar. Ele reúne os seus homens de guerra. E não foi necessário subir muita gente para guerrear, não. Porque a cidade era pequena, o povo era pequeno, seria fácil ganhar. Até aí tudo bem, até aí estava todo mundo achando que ia ganhar a guerra, ia entrar na terra prometida, mas Deus, quando quer exaltar por completo alguém, Deus não faz nada pela metade, Deus faz tudo completo, eu e você sabe disso. Ele permitiu que Josué subisse mais ou menos com 2, 3 mil homens para guerrear. E por um momento eles estão ali guerreando, lutando, e a batalha vai sendo reída, sendo travada, e os israelitas vão ganhando, mas de repente, aleluia, a história começa a mudar. Começa-se os israelitas enfraquecendo em força, e os homens de Ai vão ganhando em proporção a guerra. E a Bíblia diz que no capítulo 7, se você for ler ele todo, você vai ver que os homens de Ai começam a empurrar os israelitas para fora, e na descida do monte, 36 de alguns homens israelitas morrem a fio da espada. E ali Josué, não entendendo o que aconteceu, porque tudo estava na mais perfeita ordem. Deus mandou ele subir, Deus mandou ele mandar espias à cidade, para estudar a cidade, tudo estava correndo como Deus já havia determinado. Mas por que de repente eles perderam a guerra? Josué desce muito triste, envergonhado, sem entender, aleluia, estou todo arrepiado aqui, irmão, que Jesus está aqui. Ele não estava entendendo o porquê que estava perdendo a guerra. E lá no versículo 6, como eu li para você aqui, para vocês, ele senta com os anciãos, e ali ele vai chorar, ele vai prantear, ele vai se lamentar até um período da tarde. E ali ele começa a indagar a Deus: Senhor, por quê? O Senhor não me levantou para atravessar este povo além do Jordão? O Senhor não foi aquele que disse que eu iria guiar eles até a terra prometida? E por que, Senhor, eu perdi esta guerra? Aí Deus entra em ação em uma conversa com Josué. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amados. E ali o Senhor diz a Josué: por que estás prostrado, meu filho? Levanta-te e te põe de pé. Os israelitas pecaram. Dentre vós há um anátema que pecou e ainda escondeu algo debaixo da sua bagagem. Reúne o povo, reúne as tribos e faz uma revista de mão em mão, de casa em casa, e retirai o anátema, para que assim a minha mão seja estendida em misericórdia e tu venha ganhar a esta guerra. E Josué começou a entender o porquê que ele perdeu a guerra, porque um só desobedeceu. E houve ali mortes de 36 pessoas que não mereciam morrer. Houve uma vergonha para os israelitas. Houve ali uma frustração da parte de Josué, porque ele estava certo que iria ganhar a guerra. E ele volta sem entender o porquê que aquilo aconteceu. Mas o nosso Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Jesus, ele é tremendo, amados. Ele confunde e depois ele dá uma volta conosco que nos faz entender o porquê que algo aos nossos olhos estava indo bem, de repente desandou. É como você vai fazer um bolo. Se você perde o ponto, ele sola, ele fica solado. Presta só para tomar café, que inclusive eu adoro comer bolo solado com café. Aleluia, glória a Deus. E a mesma coisa acontece conosco. Estamos orando, estamos sacrificando, pagamos o nosso preço, estamos com nossa vida em retidão diante de Deus. E de repente, ao invés da luta cessar, ela aumenta em proporções assustadoras. E Deus quer chamar a atenção de alguém aqui essa noite. Deus, ele fala com alguém aqui nesta hora. Aleluia. E Deus diz para você: desça, ore, entre num propósito comigo, porque eu vou lhe dizer o porquê que a vitória não desceu ainda. Eu vou lhe dizer o porquê que a minha mão ainda está pesando dentro da sua casa, e na área da sua vida, nesta área que você está dizendo: Deus, eu estou orando por este propósito, eu estou aqui, Senhor, me sacrificando para ter vitória nesta área, e o porquê que nada acontece. Deus, ele quer te mostrar, ele quer te revelar. Sabe por quê? Porque muitas das vezes por conta de um erro, por conta de alguém que está, aleluia, oculto aos nossos olhos, mas não oculto dos olhos de Deus, a mão de Deus pesa. Sabe por quê? Porque alguém não quer ver a minha e a tua vitória.
Alguém não quer ver o meio do teu sucesso, mas pelo contrário, alguém quer ver o meio do teu fracasso, a minha e a tua vergonha, a nossa destruição. Mas o Senhor é aquele que sonda mente e coração, é o Deus que vê a tudo e a todos, e de nada se oculta dos seus olhos. Josué ficou sem entender, mas Deus queria revelar a ele o porquê que ele perdeu a guerra, o porquê que o povo de Ai botou eles para correr da cidade. Então Josué obedeceu a Deus, ele fez um ajuntamento ali, e ali ele foi, entrou de casa em casa, chamou as tribos em reunião, e eu vejo na ótica, amados, do seguinte: Acã teve tempo de se arrepender. Acã teve tempo de confessar o que ele fez, que por conta dele Josué perdeu a guerra. Por conta dele Josué poderia ter morrido. Josué poderia não ter mais a chance de entrar na terra prometida, porque ele pecou, somente ele errou. E Deus pesou a mão, amados. Tem coisas aos nossos olhos. Alguém pensa que não tem nada a ver, que não é nada demais, mas um pecado, irmãos, uma mentira, por menor que ela seja, ela causa uma grande destruição. Uma falta de verdade, aos olhos de alguém não é nada, mas faz um estrago muito grande. Um pecado escondido, amados, ele destrói uma vida, ele destrói famílias. Eu tive este exemplo quando eu morei lá na cidade de Olinda. Eu vi 2 famílias serem destruídas porque o pecado estava oculto dentro de casa. Pecado não revelado, família foi destruída, jovens se corromperam, mãe ficou louca, noivado foi desfeito, amados, criança foi tida como uma verme, como uma hérnia, ocultando a verdade que era uma criança que estava ali, escondida dentro da barriga de alguém. Meus queridos irmãos, nós como servos de Deus não devemos compactuar com essas coisas não. Por menor que seja o teu erro, é vergonhoso, mas confesse. Diga para o Pai: Senhor, eu pequei nisso, Senhor, me perdoa. Deus, eu sei que aos meus olhos não é nada demais não, mas para o Senhor pesa, porque, amados, Deus ele tem uma balança e ele pesa todos nós. Eu digo de mim, Deus ele me pesa todos os dias, e eu sei que Deus já me encontrou em muitas falhas. Eu já fui algumas vezes reprovado por Deus em algumas coisas da minha vida que eu digo: Jesus, me perdoe. Me perdoa, Senhor, me dá força, Senhor, esse teu servo, para não errar mais nessa área. E acontece muito isso conosco. Achamos que a mentirinha, aquela mentirinha bestinha, aquela coisa que alguém não vai se importar, não vai fazer, não vai prejudicar, não vai, porque para Deus vai pesar em muito. E por conta só de um homem, Josué perdeu a guerra. Por conta de um só homem, 36 pessoas morreram. E Deus fez com que Josué revistasse todo mundo, mas Deus sabia que Acã tinha pecado. Mas Deus não é injusto, ele é justo com todos. Josué, se fosse diretamente a Acã perguntar a ele, interpelar ele pelo que ele fez, ele ia negar. E Deus, sendo sábio como ele é, ele manda ele revistar todas as tribos para que Acã não tivesse, aleluia, a cara de pau de dizer: porque somente eu fui revistado, cadê as outras pessoas aqui? E Deus, sendo sábio, Deus ele pesa todos eles, todos nós, Deus ele pesa. Então Acã, por último, entrou na presença de Josué, e ali Josué já sabia que era ele que tinha pecado, porque Deus já havia dito a ele. Ele disse: olha, confessa o que tu fizeste, confessa, porque não adianta mais tu mentir, não adianta mais tu dizer que não fez, porque por tua causa eu quase perdi minha vida, por tua causa a nossa nação perdeu uma guerra e retardou mais um dia de entrar na terra prometida. E no versículo 26 diz que no vale de Jacó houve esperança para Josué. No vale de Jacó houve esperança para os israelitas, porque Acã confessou o pecado, mas foi dada uma sentença para ele. Infelizmente, amados, Acã foi morto com a sua família. Sabe por quê? Porque a família sabia do que ele fez, mas ainda assim ocultou o erro dentro de casa, escondeu o furto, o roubo, aleluia, achando que nada ia acontecer. E é um perigo quando eu e você entra dentro de casa com algo que não é de Deus, com algo que não é nosso, e alguém que está ao nosso lado sabe que está errado, mas ainda assim compactua com o erro. Sabe por quê? Porque é vantajoso, porque é conveniente ocultar a verdade, porque ele vai tirar proveito disso aí. E foi o que aconteceu com Acã. Acã levou os objetos para dentro de casa, mas os seus não disseram por quê? Porque era conveniente usufruir daquilo que chegou dentro de casa. Mas eu quero lhe dizer algo aqui,
crente fiel, servo que depende de Deus, não come na mão do diabo e nem se associa ao fraudulento nem ao mentiroso. Não se associa. Sabe por quê, meus queridos? Porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata, como diz lá em Ageu 2:8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Então, se ele é dono do ouro e da prata, por que eu vou me associar às coisas que o diabo me oferece? Por que eu vou comer na mão do adversário? Por que eu vou me juntar com o mentiroso, com o fraudulento? Se o meu Deus é o dono do ouro e da prata, não faça isso. Você serve a um Deus que é grande. Você serve a um Deus que fez os céus e a terra, que é dono de tudo. E foi por conta disso que Acã pereceu com a sua família, mas foi no vale de Acó que houve esperança. Houve esperança para os israelitas. Veja o que é que diz lá em Oséias, capítulo 12, o versículo 15. Eu vou ler aqui para você, nesta noite. Olha o que diz em Oséias 2, capítulo 2, versículo 15. E lhe darei as vinhas dali, e o vale de Acó, por porta de esperança. E ali cantará como nos dias de sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. O vale de Acó, para alguns, é tido como lugar de vergonha, como lugar de desonra, o lugar onde foi enterrado tantas coisas ruins, mas foi também neste vale que Deus renovou a promessa, que Deus levantou Josué e que Deus deu a garantia da vitória para o povo de Israel adentrar pela cidade, de exterminar a cidade de Ai e entrar na terra prometida. O vale de Acó foi o vale da esperança, foi o vale da restituição, foi o vale da providência, foi o vale da honra. Josué perdeu a honra naquele momento, mas foi no vale de Acó. Alguém pensou, alguém pensou que Josué ia ser envergonhado, alguém pensou que Deus não era com Josué, mas foi no vale de Acó que ele renovou a promessa. Foi em meio à desonra, foi em meio à vergonha, foi em meio à frustração que Deus renovou uma grande promessa na vida de Josué. Ele deu o direito de adentrar pelas portas da cidade e entrar e possuir a terra de Canaã. E o que eu quero dizer a você nesta noite é através da tua vergonha, é através da desonra, é através do apontamento, da frustração, da incompreensão, da perseguição, que Deus vai se revelar no teu vale, no vale de Acó. Ele diz para você nessa noite, a esperança no teu vale, a esperança no problema, a esperança nesta causa, a esperança no meio do caos. Deus nessa noite diz para você, meu amado irmão, minha amada irmã, não se desespere, não se frustre, não lamente por algo que você por um momento perdeu. Foi necessário você perder, sabe para quê? Para Deus te mostrar a verdade, para Deus te mostrar o porquê que você perdeu, porque alguém que está do seu lado não é merecedor de adentrar por esta cidade como você vai entrar. Alguém não merece isso, e alguém está sendo o impedimento da tua vitória. Mas na vida de crente que ora, que tem dono, que tem compromisso com Deus, não fica Acã, não fica pedra de tropeço, não fica egípcio, porque Deus tira do caminho. E Deus nessa hora te diz que Ele está tirando um impedimento da tua frente. Deus está soprando para fora de dentro da tua casa a mentira, o engano. O tropeço vai sair, a vitória de Deus vai chegar. E você vai começar a entender o porquê de certas coisas, porque Deus é o Deus que chega no momento certo para revelar a verdade e te dizer o porquê que a mão dele estava pesando. Sabe por quê? O problema não era você não, mas é alguém que estará dentro da tua casa. Era alguém que está do teu lado. Muitas das vezes é até alguém que vem como visita para dentro da tua casa. Aleluia. Dizendo que é teu amigo, mas só quer ver o teu fracasso, quer ver a tua derrota, a tua vitória, até mesmo a tua morte alguém quer ver. Mas Deus vai te mostrar, vai te revelar. Agora Ele está te convidando a descer, a orar, a sacrificar, a comer Bíblia. Porque Deus vai te mostrar o porquê que a vitória não chegou. Sabe por quê? Porque tem um Acã torcendo ao contrário. Tem um Acã que está ocultando a verdade, está mentindo, e Deus vai tirar do teu caminho o mentiroso, o enganador. Oh glória! Que o Senhor nesta noite te dê esperança dentro do teu vale. Não diga mais, não há mais esperança para mim, eu acho que eu vou morrer, eu acho que para mim não tem mais jeito. Não diga isso, porque Josué pensou da mesma forma. Ele ficou confuso, ele ficou triste, cabisbaixo, sem entender o porquê. Tudo estava indo para dar certo, ele estava no caminho certo, mas de repente a história mudou, ele começou a perder a guerra. Por quê? Foi necessário ele perder por um momento, sabe para quê? Para que a glória de Deus fosse revelada. Você pode perder algo agora, você pode fracassar agora, mas a glória de Deus será revelada na tua fraqueza, na derrota e até mesmo na vergonha. A glória de Deus vai se revelar para você. Fica com essa palavra da parte de Deus. Que o Senhor venha
nesta hora, consolar o teu coração e creia, há esperança no Vale de Jacó. Há esperança para você. O Vale de Jacó, o teu vale, será o lugar de honra, será o lugar que Deus já está renovando uma grande promessa, e o Vale de Jacó é o teu passaporte para entrar em Canaã. Oh, aleluia, glória a Deus. É neste vale que tu serás honrado, que tu irás ser visto como homem e mulher de Deus. Amém? Fica na paz, que o Senhor te abençoe. Continua orando por esse teu conservo aqui, Diácono Diogo, porque sou carente das vossas orações. Amém? Fiquem na paz, que o Senhor vos abençoe, no nome de Jesus.